Opa, mas o que que deu aqui? Deu um pausito. Ah, agora foi. Bom, então assim, eu estou começando a gravação da reunião, tá? E aí eu pergunto aí para vocês, vocês me dão autorização para fazer a gravação da reunião e posteriormente disponibilizar a gravação aí? Tem autorização? Alguém se opõe? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom, eu vou gravar, tá, pessoal? Qualquer coisa, fale. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, eu vou rapidamente, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui, eu vou rapidamente relembrar o que a gente fez, o que a gente trabalhou na última aula, tá? E aí eu vou dar um recado para vocês, tá? E aí a gente segue com o conteúdo. Então, rapidamente, para a gente lembrar aqui, estou fazendo a apresentação na minha tela aqui. Então, assim, eu vou pegar por aqui, ó, tá? Eu vou pegar pelo slide aqui, ó, tá? Qualquer coisa, vocês sabem, pessoal, vocês fiquem à vontade aí para interromper. Eu não consigo olhar o chat, né, e a apresentação ao mesmo tempo. Então, aí, se você quiser, né, perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, né, fica à vontade aí para interromper quando julgar necessário, tá? Ou perguntar, ou contribuir com alguma coisa, enfim, tá? Se você achar aí que deve interromper a aula, você fica à vontade. Bom, a gente na última aula falou disso aqui, ó. A gente falou das grandezas escalares e das grandezas vetoriais. E particularmente, tá, pessoal, eu já vou adiantar um pouco, ó. A gente fez o cálculo da soma vetorial. A gente mostrou na última aula como fazia cálculo de vetores aqui, né? Eu mostrei para vocês alguns casos de soma vetorial aqui. Então, os dois primeiros casos aqui de soma vetorial que a gente viu na aula anterior foram esses dois aqui, ó, tá? Que é quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, e quando os vetores têm mesma direção, mas têm sentidos opostos, tá? Na última aula, a gente viu que quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, a gente simplesmente soma, né, o comprimento dos dois vetores originais, e aí a gente vai ter um vetor, que a gente chama de vetor soma, ou vetor resultante, cujo comprimento é igual ao comprimento dos dois vetores, tá? E se forem vetores de mesma direção, mas de sentidos opostos, o vetor soma é dado pela diferença entre os comprimentos, tá? Então a gente pega o maior, subtrai o comprimento do maior, subtrai do comprimento do menor e vai ter o vetor soma. Lembrando sempre que esse vetor, que é o vetor soma, ou vetor resultante, ele vai coincidir, vai ter um sentido, né, que coincide com o sentido do maior vetor original. Então, aqui nesse caso, para esclarecer essa minha frase, né, você tem o vetor V1 apontando para a direita, né, então o vetor soma, ele vai ter que estar para a direita, né, no mesmo sentido do vetor V1. Então, esses foram os dois casos. Por fim, né, pessoal, eu mostrei para vocês um caso em que os vetores eram perpendiculares. Eu até nem tenho ele aqui. A gente fez isso na aula, deixa eu ver se não está na pasta aqui de vocês, tá? Que a gente mostrou quando os vetores são particulares, são ortogonais, são perpendiculares, quando formam 90 graus, eu mostrei para vocês como somar, né, esses vetores aí. Deixa eu ver aqui se a gente tem aqui eles. Se não, eu até refaço aqui. Mas basicamente a gente faz eles pelo teorema de Pitágoras, tá? A gente mostrou isso, não tem aqui. A gente faz eles pelo teorema de Pitágoras. Então a gente fez isso aqui, ó, na aula passada, na última vez em que a gente se encontrou no Meet aqui. A gente resolveu esse problema aqui, ó, tá? Para achar o vetor resultante de todos esses vetores aqui. Eu vou lembrar para vocês como é que a gente fez isso aqui, tá? Primeiramente a gente somou esses dois vetores aqui, ó, tá? Que tinham a mesma direção e o mesmo sentido. Então, esse vetor com 13 e esse vetor com 4, a gente achou um vetor resultante 7 para a direita. Depois a gente somou esse 5 e esse 2, achou um vetor 3 para cima, né? E aí achou um vetor 3 para cá. 7 para a direita, 3 para a esquerda, daria 4 para a direita. E aí, com esse 3 que daria para cima, a gente faria Pitágoras, dava um vetor perpendicular. Professor, não lembro. Não tem problema. Vamos fazer aqui para vocês verem, né? Esse caso aqui, para a gente lembrar como funciona esse negócio dos vetores aqui. Esse exercício a gente já fez, nós vamos refazê-lo a título de recordação, tá? Então, vamos abrir aqui para vocês verem. Vamos pegar um documento em branco, tá? E vamos fazer um exercício, refazer esse exercício aqui para vocês verem como funciona, tá? Então, muito tranquilo, né? É bem sossegado fazer isso, na verdade. A única coisa é lembrar o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, quando a gente pega, ó, esses dois vetores aqui, ó, 3, né, até vou colocar essa imagem nesse documento aqui. Então, quando a gente coloca, né, esses dois vetores, pega esses dois vetores com mesma direção e mesmo sentido ali, né, a gente simplesmente soma eles, né. Vou colocar a imagem aqui primeiro, vai ficar mais fácil, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, tá, tem esses dois vetores aqui, ó, tá. Então, por exemplo, ó, esse vetor 3, ó, e esse vetor 4, né, para a direita, quando somados, tá, pessoal,
eles vão dar origem, né, a um vetor para a direita também, ó, né, cujo valor é 7 newtons. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó, tá? 3 e 4 para a direita. Então, a soma deles, ó, dá um vetor, por exemplo, para cá, ó, né, cujo valor é 7, tá? Então, esse vetor aqui é 7, tá? Sem muito mistério. Eu vou desenhar um outro vetor aqui, ó, tá? Para vocês verem, ó. Esses dois vetores, 3 e 4, dão origem a um vetor para cá, que, por exemplo, é 7. Esse vetor 3, ele não saiu dali, ó. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, tá? Opa, deixa eu até voltar aqui, tá? Esse vetor, ele não saiu dali. Então, basicamente, ó, você ainda tem esse vetor, opa, tô fazendo errado. Então, basicamente, você ainda tem aquele vetor ali, né, para lá, ó, cujo valor é 3, ó. Você ainda tem aquele vetor para lá, cujo valor é 3, tá? Então, veja, ó, esse aqui, ó, 3 e 4 daria um vetor só, cujo valor é 7. E aqui você teria esse vetor de valor 3, tá? Isso é muito esquema, isso aí a gente viu na aula passada, tá? Mas eu vou colocar aqui os valores para vocês enxergarem bem ele, tá? Então, ó, aqui você teria, ó, esse vetor aqui, por exemplo, ó, 3, tá? A gente viu esse aqui. E aqui a gente teria esse vetor aqui, ó, cujo valor é 7, tá? Então, seria esses dois vetores aí. Tá, professor, da onde esses vetores, assim? Esses dois vetores aqui, pessoal, né, eles estão, né, basicamente, na mesma direção, porém em sentidos opostos aqui. Esse 7 é esse 3 com esse 4. Esses dois vetores aqui, ó, tá, eles vão dar origem a um outro vetor, ó, 5 para cima, 2 para baixo, eles vão dar origem a um vetor, tá, cujo valor a gente viu na aula passada, é um valor de 5 para cima, 2 para baixo, 3 para cima. A gente viu isso aqui, né? A gente viu esse vetor aí também na aula passada, tá? Então teria esse outro vetor aqui, ó, tá? O valor dele seria exatamente 3 newtons aqui, tá? Só para a gente se localizar aqui, então, esse vetor seria 3 newtons aí. Então, seriam aproximadamente esses os vetores que a gente teria aqui, tá? O que eu faria, ó? Esses dois vetores, ó, esse 7 e esse 3, novamente, eles têm a mesma direção em sentido oposto. Então, o que a gente faria? Ó, a gente faria 7 menos 3 e daria um vetor 4 para a direita. Eu vou desenhar essa imagem aqui na outra página aí para vocês verem como ficaria, tá? Então, vocês teriam um outro vetor aqui cujo valor é 4 newtons aí, tá? Deixa eu só botar essa imagem para cá, esse negócio para cá, para não ficar ruim ali, tá? Então, esse vetor aqui, ó, né, segue, né, para cá o 7, segue para cá o 3, não tem nada demais. Aí você vai ter aqui, ó, 7 e 3, você vai ter um vetor aqui, tá? Que é 4 para a direita. Deixa eu só, depois eu já tiro esses pizinhos aqui, que eu sei que atrapalha um pouco de ver. Então, você ainda teria né, um vetor para a direita, cujo valor é 4, tá? Então, ó, vou colocar esse vetor aqui, ó, tá? Ó, tá aqui, 4 mais ou menos seria esse comprimento aqui, tá? Esse vetor aqui, 4, né, para a direita, aproximadamente. Vou dar um espaço aqui para a gente desenhar ele melhor. Então, esse vetor aqui, 4 para a direita, ó. Tá? Da onde surgiu esse 4, ó? 7 menos 3, tá? E você ainda teria um vetor cujo valor é 3 para cima, tá? Até vou copiar ele aqui, ó, tá? Pra gente, né, colocar aqui assim. Então, o que que acontece, né, pessoal? Ó, você vai ter, ó, esse vetor para cima aqui, ó, né, com valor 3 newtons ali, né? Ó. Então, seriam esses os vetores. Todos aqueles vetores originais lá, ó, 5, 2, 3, 4, viraram somente dois vetores, ó, 3 e 4. Agora, esses dois vetores aqui, cujo valor são 3 e 4, eles têm uma característica. E aqui é que está o grande problema. Eu tenho quase certeza, né, pessoal, que esses dois aqui, somá-los aqui, achar 7, ninguém tem muita dúvida, né? Esse 5 e esse 2 aqui, somá-los e achar 3, ninguém tem muita dúvida, né? Mas aqui começa eventualmente alguma dúvida aqui, ó, tá? Então, como que a gente faria nesse caso? Nesse caso aqui, a gente resolveria esses vetores da seguinte maneira. A gente fecharia o paralelogramo. Aqui começa a dúvida. Eu vou botar a imagem do paralelogramo e depois a gente volta ali para fechar o paralelogramo. Então, a gente fecha o paralelogramo, né, formado pelos vetores. Está aqui ele, ó, tá? Como que a gente fecha esse paralelogramo? Olha, a gente pega os vetores, põe eles partindo do mesmo ponto, né, e fecha essa figura aqui. E na diagonal desse paralelogramo vai estar esse teu vetor aí, que é o vetor soma. Tá? Então, coloca eles no mesmo ponto, né, e fecha o paralelogramo. E na diagonal vai estar o vetor soma ali. No nosso exemplo, né, pessoal, os vetores estão aqui, ó, 3 e 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, fechar o paralelogramo formado por esses vetores aqui, ó, tá?
desse jeito aqui, ó. Ó, eu vou botar essa reta lá em cima, ó, tá? Sem problema. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa outra reta aqui, ó, tá? E aí eu fechei a figura formada pelos vetores, o chamado paralelogramo. E aí vem o esquema. Na diagonal do paralelogramo, tá, pessoal, é que está, né, o vetor soma. O vetor soma está aqui, ó, nessa diagonal do paralelogramo aqui, ó. Tá aí o teu vetor soma, né, desse jeito aí. Tá aí ele. Bom, isso aqui é muito importante a gente tomar um certo cuidado. Eu frisei na outra aula. Qual cuidado? Como desenhar esse vetor, tá? Esse vetor, ele sempre sai, tem origem aqui, ó, nesse canto onde os vetores se encontram, né? E a extremidade dele está lá no outro canto lá. Isso é importante, pessoal, para dar sentido físico. Por exemplo, eu citei na aula o exemplo do barco na correnteza. Então, o barco tem velocidade para lá, a correnteza empurra ele para a direita. Obviamente, ele vai andar nessa direção e nesse sentido que é oblíquo. Só que aqui, além disso, né, a gente tem que calcular o valor desse vetor soma. E aí, calcular o vetor soma, nesse caso, quando eles são perpendiculares, a gente faz pelo chamado teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente faria, por exemplo, né, deixa eu voltar aqui, a gente faria aqui o chamado teorema de Pitágoras, e aí a gente calcularia o valor desse vetor. Aqui esse vetor é bem conhecido, se esse lado é 3, é 4, a hipotenusa vai ser 5, mas para quem não conhece isso, tá, pessoal, não fica muito pensando, usa o teorema direto, que diz que o quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma do quadrado, né, dos catetos. Muito tranquilo, na verdade. Pessoal, eu quero deixar claro para vocês, que existem casos bem mais complicados do que esse de soma vetorial, tá? Na prática, esse aqui é um basicão, assim, de soma vetorial que eu estou fazendo com vocês. Existem casos muito complicados, assim, tá? E situações muito complexas, assim. Mas, para vocês em particular, eu não vejo muito necessidade de ir muito além. Então, eu não vou fazer muito mais do que vetores perpendiculares aqui, muito mais do que isso. Basta saber o teorema de Pitágoras. Se fossem vetores, por exemplo, que formassem um ângulo diferente de 90 graus, que não fossem vetores perpendiculares, eu teria que usar essa equação zona aqui embaixo, que é a lei do cosseno. Então, eu teria que conhecer a tabela do cosseno, fazer uso disso daqui. Isso é normal. Você vai dizer assim, mas a equação é muito grande, eu não sei a tabela do cosseno. Eu vou dizer de novo, isso é normal. No ensino médio a gente ensina isso porque isso é muito importante, na verdade. Professor, tem um aluno tentando entrar na aula. Tá, deixa eu ver se eu consigo ver, mas não tem ninguém solicitando, vamos ver uma coisa. Ele mandou no grupo do Whats para pedir. Obrigado, era eu, o professor já me aceitou. Obrigado. Tá. É que eu recebi a recém. Não, tranquilo. Deixa eu até comentar com vocês. Esses casos de soma vetorial aí, mais complexos, por exemplo, eu sei que não é o curso de vocês, essa coisa toda. Mas, por exemplo, no caso da engenharia agrícola, eles fazem direto esse tipo de soma vetorial aí. Então, lá na engenharia, a gente trabalha com um aprofundamento muito maior. E, inclusive, por exemplo, tá? A gente pega esses vetores e escreve eles em termos de componentes no que a gente chama de matriz, para eles poderem trabalhar de uma maneira mais elaborada ainda com esses vetores, para representar um espaço vetorial, como a gente chama. No caso de vocês, eu estou pegando casos simples, porque não é muito o objetivo de vocês, tá? Trabalhar com engenharia, mas eu preciso ainda assim fazer isso. De qualquer maneira, eu quero deixar claro que existem casos mais complexos, como esse aqui, que não chega a ser um caso complexo também, mas que eu já estou podando porque eu não vejo muita necessidade para vocês aqui. Eu vou precisar do básico aqui para a gente ver lei de Newton. Então, dito isso, tá? Eu utilizo o teorema de Pitágoras e calculo o vetor resultante aqui. Aí é só substituir aí, a gente fez essa conta, né? O B vai valer 3, o C vai valer 4, ou ao contrário, tanto faz, né? O B vai valer 4, o C vai valer 3, tanto faz aí, e vai calcular o valor do A, que nesse caso vai dar 5 ali, onde o A é a hipotenusa aqui nesse caso. Tranquilo, sem muito mistério, foi o que a gente viu. Bom, eu fiz uma breve revisão, isso muito breve, tá? Do que a gente viu a respeito de vetores na aula passada. A gente viu por que utiliza vetores, eu falei assim, qual a necessidade de utilizar a notação vetorial, e eu mostrei como faz a soma vetorial, tá? Eu fiz nesse momento também, justificando, porque em leis de Newton a gente utiliza isso. Então, muita gente faz isso no início do curso. E, eventualmente, quando a gente faz no início do curso, acontece uma situação que é bem complicada, assim. Tu faz no início do curso e quando chega na lei de Newton que o cara precisa, ele não lembra. Então eu faço exatamente antes das leis de Newton isso, tá? Esse é o motivo. Eu dei uma podada e coloquei num momento diferente do que normalmente se encontra. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Aqui eu tenho alguns exercícios de vetores, ó. Tá? Eu tenho alguns exercícios de vetores. Eu vou selecioná-los, esses exercícios aqui. Eu não vou colocar todos aqui.
tá? Eu tenho umas 3 ou 4 listas aqui de exercícios de vetores que eu selecionei, tá? E eu vou selecionar alguns, tá? Sei lá, uns 10, 12 exercícios, não mais do que isso, tá? Talvez até menos. Enfim, eu vou fazer o seguinte com esses exercícios. Eu vou deixar para vocês, eu não fiz a seleção, eu vou deixar para vocês como tarefa, tá? Eu vou montar uma tarefa no Cigar e vai ficar como tarefa avaliativa, tá? Para vocês fazerem e me entregarem pelo Cigar. Então, a partir de amanhã eu devo montar essa. Já tem até alguma coisa montada, mas eu vou montar melhor, selecionar mais adequado para vocês. E aí, a partir da manhã, eu deixo no Cigar os exercícios para que vocês consigam fazer, me devolver, exercitar e serem avaliados também por isso. Lembrando, nós fizemos uma avaliação valendo 4, eu vou fazer essa avaliação de vetores valendo 2, e aí a gente vai ter uma avaliação final valendo 4, para fechar os 10 do semestre, tá? Até porque o semestre não me lembro até que dia de julho vai, então a gente tem mais 2 aulas no máximo, aí a gente precisa fazer as avaliações, tá? Então, acho que 2 ou 3 aulas mais aí, talvez até o final do mês no máximo, e a gente precisa fechar isso aí. Depois tem a semana de exames, então a gente precisa dar uma andada. Então, uma das avaliações vai ser isso aí. Não, dito isso, pessoal, eu paro aqui e pergunto assim, alguma dúvida aqui, algum ponto ali daquele problema de vetores que vocês gostariam de resolver, retomar? Eu só acredito que seria viável botar a lista para nós e caso ocorra alguma dúvida no meio do processo, se você pudesse dizer para nós aí, caso a gente perguntasse no grupo de física. Não, cara, em geral o pessoal me pergunta e eu respondo ali. Às vezes demora um pouquinho, mas em geral eu respondo ali. Pode perguntar no grupo e também pode perguntar até no privado ali, se tu achar interessante, tá? Tá certo, tá certo. É que ali, como apareceu ali, né, às vezes não é só questão de Newton, tem quilos e outras coisas mais, aí pode ser que gere alguma dúvida no processo. Tem questão de unidade, às vezes a pessoa pode se confundir, claro. Não sei, foi um colega aí que perguntou durante a lista, na resolução de lista, teve um colega, não sei quem é, porque como eu não tenho contato, né, da pessoa, aí não aparecia a foto ali, mas assim, ele me perguntou várias vezes ali, eu na medida do possível tentei ajudar ali, justamente com questão de transformação, eu não sei quem foi, cara, mas alguém me perguntou ali. Em geral eu respondo, velho, tá? Às vezes eu demoro um pouco, porque a gente tá às vezes atucanado com outra coisa, tá fazendo outra coisa, às vezes demora, mas em geral eu respondo ali, tá? Mas podem ficar à vontade aí para interpelar, assim. Muito bem. Então hoje, tá? Dito isso, nós vamos começar as leis de Newton aqui. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai começar a estudar isso aqui, ó, tá? As chamadas leis de Newton, da dinâmica. O que a gente fez? Vamos dar uma lembrada até aqui. Até aqui, né, pessoal, a gente estudou assim, ó, a gente viu, né, o que era a velocidade de um objeto, o que era aceleração e agora vetores, assim, tá? A gente não sabe ainda por que os movimentos acontecem na natureza. A gente não sabe ainda quais são os movimentos, eu não falei isso ainda para vocês, e não sabe por que esses movimentos acontecem do jeito que acontecem. A gente não tem essa clareza. O que as leis de Newton fazem aqui, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro uma coisa a respeito das leis de Newton, tá, pessoal? Elas estão corretas, tá? Elas têm alguma limitação para objetos se movimentando com grande velocidade, mas para objetos do dia a dia, elas preveem muito bem o movimento. Então, as leis de Newton, elas são as leis dos movimentos. Elas dizem por que os movimentos acontecem, tá? Então, as leis de Newton, elas dizem por que os movimentos acontecem, tá? A gente vai tentar entender isso hoje, tá? Por que as coisas se movimentam e por que, basicamente, elas podem mudar de velocidade. É isso que a gente vai tentar entender. Na verdade, foi isso que o Newton tentou entender. Para a gente ter claro, né, ou conseguir, né, ou começar a conseguir entender a causa dos movimentos de um objeto, a gente precisa ter esse conceito bem claro, o conceito de força, tá? Eu vou tirar daqui, tá? Isso daqui, tá? E eu vou tomar a liberdade de colocar essa tela aqui. Eu vou rapidamente, assim, eu mesmo vou responder, mas eu vou dar uns 5 segundos aí para vocês pensarem nisso. O que é uma força? Certo? Eu vou deixar assim, ó, essa pergunta, que eu mesmo pretendo responder, para vocês no ar. O que é uma força? Se tu for, né, pensar, né, tu vai pensar assim, a força é uma coisa que causa, né, tu fica assim, mas, tipo, tu não tem uma definição, em geral, tá? A menos que tu tenha feito um curso de física já mais estruturado, que tu já tenha tido um professor de física mais rigoroso no ensino médio, alguma coisa nesse sentido.
Em geral, quando se pergunta o que é força para as pessoas, elas ficam assim, é aquilo que é uma coisa que, mas ela não tem a definição formal, tá? Então, eu vou tentar dar essa definição para vocês, tá, na física. Deixando claro, pessoal, que toda definição em física ela é muito rígida, assim, no sentido de que se não for rígida, a gente abre margem para questionamento. Então, a gente precisa ter uma certa rigidez na definição, tá? No caso de força não é muito fácil, mas a gente precisa tentar fazer isso, tá? Força. A força, gente, é um agente físico que transfere energia de um corpo para outro. Eu falei isso de maneira muito rápida e eu tenho certeza que muitos de vocês não entenderam nada do que eu falei, o significado do que eu falei, tá? E eu não esperava que fosse diferente, tá? Porque não é tão simples assim sair do zero e entender essa ideia, que é uma ideia elaborada, de maneira tão rápida assim, tá? Eu vou repetir, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Força é um agente físico que transfere energia de um corpo a outro. De outra maneira, força é um agente físico que realiza trabalho. É a mesma coisa. Eu vou tentar explicar isso, pessoal, com um exemplo, tá? Então, a força é o agente que transfere energia de um corpo para outro, tá? Vamos explicar isso da seguinte maneira. Uma bola de futebol, quando chutada, isso pode valer para qualquer outro tipo de movimento. Para um automóvel, pode valer para bola de futebol, pode valer para um passarinho voando, pode valer para um avião. Enfim, pode valer para qualquer movimento aí que você tenha na vida, tá? O que vai ser uma força? Tá? É o agente que transfere energia de um corpo para outro. No exemplo que eu dei, eu peguei uma bola de futebol. Como funciona? Uma bola de futebol está parada. O pé de uma pessoa chuta a bola e a bola começa o movimento. Por quê? Porque uma força atuou na bola. Tá, beleza, sem problema. Mas o que é a força? A força é o agente que transferiu energia do corpo da pessoa para a bola. Isso é a força. É o agente físico que foi responsável por fazer transferência de energia do pé da pessoa, por exemplo, chutando a bola para a bola. É isso que a força é. É o agente que transfere energia de um corpo ao outro. No caso do jogador, né, uma energia acumulada no jogador na forma de energia química, devido aos alimentos, essa coisa toda, é transferida para a bola, né, através da força, e a bola adquire energia de movimento, que a gente chama de energia cinética. Tá? Então a bola recebe energia do pé do cara por ação da força. Tá? É isso, basicamente, uma força. E essa força, tá, ela pode causar dois efeitos. Eu vou até tirar a tela daqui para me enxergar no Meet aqui com vocês. Lembrem disso. Força pode causar dois efeitos. O primeiro efeito que uma força pode causar, pode, não é sempre também, tá? Variação da velocidade de um objeto. Então, se eu aplico uma força em algo, eu estou transferindo energia para algo, tá? Eu posso, através dessa ação, produzir variação da velocidade. Sei lá, eu chuto a bola, aí ela, sob a ação da força, eu transfiro energia e ela varia a velocidade. Mas nem sempre isso é possível. Então, por exemplo, eu posso chutar uma parede. Claro que eu não vou fazer isso, até porque está muito frio e vou machucar meu pé além de tudo. Mas a ideia é a seguinte, se eu chutar a parede, eu vou estar aplicando uma força na parede, mas eu não vou estar variando a velocidade. Então, vejam, força é o agente que pode, não é que vai, é que pode, tá, variar a velocidade de um objeto, tá? Então, quando a gente pega um exemplo, tá, pega a seguinte circunstância, você pega, né, um catavento, um moinho, por exemplo, tá, um dispositivo desse tipo. O vento bate nas pás do moinho, produz uma força e varia a velocidade daquele negócio. É isso, basicamente, tá? A energia eólica é transmitida, né, para as pás do catavento por meio da ação de uma força e aquilo, né, vai embora. Muito bem, produz variação da velocidade. O outro efeito que força pode causar, tá? Deformação. Então, força pode ou variar a velocidade de um objeto ou deformar um objeto, ou ambas as coisas. Por exemplo, quando você chuta uma bola de futebol, a bola pode variar a velocidade e ao mesmo tempo ela pode deformar. Tá? Se você olhar uma bola de futebol, no momento em que o pé bate nela, a bola deforma, ela amassa. Tá? Um automóvel, durante uma colisão, ele sofre os dois efeitos. O automóvel está, né, vindo numa colisão, ele colide com outro automóvel, ele varia a velocidade e ao mesmo tempo ele deforma. Então lembrem que força transfere energia de um corpo a outro e pode produzir variação da velocidade e deformação. São os efeitos que a força pode causar, tá? Variação da velocidade e deformação. O primeiro efeito, a variação da velocidade, é o que mais nos interessa, tá? Variação da velocidade é o que mais nos interessa, tá? Muito bem.
Variação da velocidade a gente já estudou. Eu vou perguntar para vocês, como é que a gente chama, né, a rapidez de variação da velocidade, a taxa de variação da velocidade de um objeto, a rapidez com que o objeto varia a velocidade? Vamos ver se alguém lembra aí. Aceleração. Tá? Então, o que nos interessa é estudar por que um objeto acelera, por que um objeto aumenta ou por que um objeto diminui a velocidade. É isso que uma força faz. Ela pode fazer. Ela pode ou aumentar ou pode diminuir a velocidade de um objeto. Tá? Ela pode acelerar um objeto. É isso que uma força faz. Tá? Lembre, força pode acelerar. É sobre esse efeito que nós vamos falar hoje. O Newton percebeu que quando aplica uma força em algo, esse objeto pode mudar a velocidade sob a ação da força, tá? Bom, aí, né, a gente tem uma longa história para contar, mas que não vale a pena, né? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que a gente tem 3 leis do movimento que foram estipuladas por Newton, tá? Para explicar os movimentos dos objetos na natureza, tá? Aqui, a gente tem a primeira lei do movimento, tá? Que é conhecida como o princípio da inércia. Tá? Como o princípio da inércia. Então, vamos lá. O que a gente tem nesse princípio da inércia? Isso aqui, muitas vezes, tá, gente, é enunciado de maneira equivocada. Tá? De maneira muito equivocada. Só um momentinho, pessoal. Não adianta soprar agora. Deixa, só põe uma lenha aí, deixa. O que acontece aí, pessoal, com esse princípio da inércia aí, tá? Funciona assim, tá? Se tu tiver um objeto em repouso, esse objeto ele vai permanecer em repouso. A menos, e aí que vem, né, o que normalmente se fala errado sobre o princípio da inércia. As pessoas dizem assim, se o objeto está em repouso, permanece em repouso. Está incompleto. É assim, ó, se o objeto está em repouso, ele permanece em repouso, a menos que ele seja forçado a sair desse estado por ação de uma força. Como assim? Por exemplo, imagina eu estou com uma garrafa na mão, imagina essa garrafa parada aqui. O estado natural dela é ficar parada. Esse é o estado natural dela. Se ela está parada, ela vai ficar parada. A menos que eu aplique uma força e faça ela movimentar. Isso é o enunciado do princípio da inércia. E é fácil entender. Se um troço está parado, ele só vai começar a movimentar se uma força produzir nele uma aceleração. É isso que a gente está entendendo aqui com o princípio da inércia. Agora tem um detalhe. Força produz mudança da velocidade. Força produz mudança da velocidade. Então, se força produz mudança da velocidade, se um objeto está parado, né, se não houver força, ele fica parado. Agora, imagina um objeto numa situação que é a seguinte, ó, em MRU. Se você não conhece essa palavra, se você não conhece essa expressão, a expressão MRU, eu vou dizer para você o que é. É movimento reto e uniforme, tá? Movimento reto e uniforme é um movimento em que a sua velocidade, você anda numa reta com velocidade não nula e constante, tá? Então é um movimento reto e de velocidade não variável, de velocidade constante. Se você estiver em repouso, tá? Você vai permanecer em repouso se não houver nenhuma força atuando sobre você. Agora, se você estiver em movimento reto e uniforme, reto, sem mudar a velocidade, se não houver uma força atuando sobre o seu corpo, você vai manter esse movimento para sempre. Como assim? Pessoal, eu vou de novo para o Meet aqui, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho, por exemplo, imagina a seguinte circunstância, uma caixa, né, no chão, um apagador no chão, tá? Na sala de aula eu normalmente faço com um apagador. Tem um apagador no chão. Fala, Kailane. A gente quer te ver gastar. A gente quer transar, menstruar. Não era nada. Então, assim, o que acontece, tá? Imagina que a gente tem um apagador na sala de aula. Se esse apagador está parado, ele vai ficar parado. A menos que eu bata com o pé nele, atue nele uma força que varia a velocidade dele. Agora, o apagador, ele começa o movimento na sala de aula. Imagina que eu chuto isso na sala de aula. Ele começa o movimento e depois de um tempo ele para. Eu pergunto para vocês, por que o apagador ele anda um pouco no solo da sala de aula e para? Quem pode dizer por que ele para?
Quem seria capaz de formular uma hipótese de um objeto que começou o movimento e de repente parar? Porque a força não é constante e aplicada no objeto? Não. Na verdade, Júnior, acontece o seguinte. Isso é bem complicado. Isso, na verdade, assim, contradiz muito do que a gente pensa no dia a dia. Então vamos lá. O objeto está parado. Eu aplico uma força com o meu pé no objeto. Essa força muda a velocidade do objeto e ele começa a andar. Por que ele começa a andar? Agora vem a história do que a força faz. Eu transferi energia do meu corpo para o objeto, tá? Então, assim, uma parte da energia do meu corpo foi para o objeto. Ele ganhou essa energia. No momento em que ele começa a andar, ele começa a perder essa energia. Mas por que ele começa a perder essa energia? Porque tem uma outra força envolvida aí. Esse apagador, ele está deslizando no solo. No solo, existe uma força chamada força de Gravidade? atrito. Atrito. Não, atrito. É o atrito, a fricção do objeto contra o solo, certo? Que retira a energia que ele ganhou de mim e que vai diminuindo a velocidade dele até ele parar. Veja, primeira coisa, Júnior, eu te pergunto assim, ó, e para a turma, eu chutei o objeto, tá? No momento que meu pé toca no objeto, tem uma força do meu pé sobre o objeto, tranquilo. Aí ele começa a andar. Enquanto meu pé não está mais tocando nele, e ele começou a andar, ainda tem a minha força atuando no objeto ou não? Vou de novo, eu bati no objeto, ele começou a andar, mas meu pé não está mais tocando. Enquanto ele começou a andar, enquanto ele está andando, a minha força ainda está atuando nele ou não? Sim. Não está atuando. O meu pé só atua nele no momento que toca. Mas por que ele continua a andar? Energia. Eu bato nele, eu faço uma força nele. A energia vai para o objeto e ele começa a andar, mas a força não tem mais. Não existe mais. Ele ganhou energia. Aí ele começa a andar, ele tem energia. Aí o atrito começa a retirar a energia dele e ele para finalmente. Agora, pensa comigo, essa força aqui, o atrito retira a energia dele. Pensa comigo que eu faço a mesma coisa, eu bato no apagador, ele começa a andar, mas a superfície é lisa, perfeitamente lisa, não tem atrito, não tem resistência do ar, ele não encontra dificuldade de movimento. Eu pergunto para ti, vocês já devem ter visto isso, tá? Aquelas mesas de ar que a gente, alguns de vocês já viram em shopping, que tu tem um disco, por exemplo, que tu bate no disco e ele anda longe, assim, tá? Se não tiver atrito, o apagador, ele vai andar mais ou ele vai andar menos do que anda sobre o solo rugoso, por exemplo, o solo áspero? Vai andar mais. E se não tiver atrito nenhum, se for uma circunstância ideal, em que não tem nenhuma força retirando a energia que eu dei para ele, ele vai parar de andar? Se não tirar a energia dele, ele continua com a energia. Não, acho que não. Ele não vai parar de andar. É isso, ele não vai parar de andar. Ele vai andar para sempre. O estado natural das coisas são basicamente dois. Estar parado. E dois, estar em movimento com velocidade constante. Se tu tiver movimento com velocidade constante e não houver nenhuma força atuando sobre ti, tu não para. Um exemplo, pessoal. Esses dias, tá? Chegou em Marte uma sonda chinesa, tá? Que foi explorar o planeta Marte. O objetivo da exploração eu não vou discutir aqui. É válido, tem objetivo, mas eu não vou discutir aqui que não é o objetivo, senão eu vou fugir do tema na aula. Então, se alguém quiser bater um papo de por que isso foi feito, tá? E qual a relevância de gastar dinheiro nisso, a gente pode conversar em outro momento, em outro espaço. Mas que existe uma relevância, claro que há, porque os chineses não são bobos nem nada, tá? Enfim, não vou falar, bobo sou eu que tô aqui, né, nesse frio. Mas enfim, os chineses são malandros, gente. Então vamos pensar que eles não estão botando dinheiro fora. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que entender, tá? Antes de questionar esse tipo de experimento, né? O cientista chinês não é bobo. Então, assim, o que acontece, tá? É um investimento comunista em educação, tá, gente? Eles não botam dinheiro fora. Então, a ideia é a seguinte, ó. O que acontece? Tu pensa assim, ó. Como é que essa sonda que saiu da Terra e chegou em Marte? Cara, eles lançam a sonda para fora do planeta. Depois que tu sai do planeta, não tem atrito, porque tu cai no vácuo espacial. Não tem atrito, não tem nenhuma forma de força capaz de parar o objeto. Ele vai se movimentar indefinidamente até o planeta. Se eles não mexessem, não alterassem a rota dessa sonda, tá? De alguma forma, com o motor da sonda, com os foguetes da sonda, ela ia se movimentar ad infinito até o fim do cosmos.
entendeu? Mas aí, quando chega perto de Marte, o objetivo da missão é chegar em Marte, eles alteram a rota, ligam os motores da sonda, ligam os propulsores da sonda, não sei como é que funciona uma sonda, tá? Eu não trabalho em engenharia espacial. Mas ligam lá os propulsores da sonda, e aí desviam o curso dela e fazem ela finalmente cair em Marte. Mas se eles não fizessem isso, se eles não ligassem propulsores, se eles não produzissem uma força sobre a sonda, ela ia andar indefinidamente em linha reta até o fim dos tempos. Não há necessidade de força para tu movimentar com velocidade constante. Isso é muito louco, porque as pessoas pensam assim, olha, precisa força para começar o movimento. Eu concordo. Se alguma coisa está parada, tu precisa aplicar uma força para ela começar a movimentar. Eu concordo com isso, isso eu não tenho nem o que dizer. Agora, se uma coisa já está movimentando com velocidade constante, não precisa força para ela seguir movimentando. Na verdade, se atuar uma força sobre ela, essa força pode fazer outra coisa. Pode fazer ela parar. É isso. Se, por exemplo, o objeto vai para a direita e tem uma força no sentido contrário ao movimento, a força vai fazer ela parar. Claro, né, se o cara estiver indo para a direita e surgir de repente uma força para a direita sobre ele vai aumentar a velocidade. Porque força varia a velocidade. É isso. Então, para manter a velocidade sempre assim, constante, não há necessidade de força. Isso é muito interessante. Por quê? Porque força produz variação de velocidade. Está parado, não varia a velocidade. Força produz variação da velocidade. Está parado, não tem variação da velocidade, não tem força. Está andando com velocidade constante, não tem variação da velocidade, não tem força. Isso é muito louco e contradiz tudo que a gente pensa a respeito de força. Na verdade, gente, eu costumo dizer que a lei da inércia é uma lei assim, que é muito mal ensinada no ensino médio, até porque muito professor não entende a questão de referencial inercial, e eu também não discuti a questão do referencial inercial aqui para ti. E, de maneira geral, é muito difícil achar professor de física com formação razoável em ensino médio, tá? Então, assim, as pessoas passam por isso achando que entenderam a primeira lei de Newton e efetivamente não entenderam, tá? Então, força, ela muda a velocidade. Se não houver mudança de velocidade, se tu estiver parado ou andando com velocidade constante, não tem força. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Quando na minha experiência, assim, ao longo da minha vida, muitas questões de teoria, eu vi aluno errar nesse negócio aqui, porque sempre faziam pegadinhas, assim, do tipo, uma vez que começou o movimento de um objeto, se não houver força, ele para. Não, se já começou o movimento do objeto e não houver força, ele vai seguir andando. Tá? E muita gente marca esse tipo de questão, responde isso como verdadeiro, que se cessou a força, o cara vai parar. Não. Se cessou a força, tu vai seguir andando, não tem por que tu parar. Tu tem energia. Quem é que vai tirar energia para tu parar, se não tem força? Entendeu? É isso. Muito bem. Aqui, a gente tem a segunda lei de Newton. E essa aqui, talvez seja, tá? A lei de Newton mais conhecida de todas, tá? Que é a chamada equação força igual a massa vezes aceleração. Só que aqui no meu slide, eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou escrevendo FR igual a massa vezes aceleração. FR, no caso aqui, significa força resultante, tá? Igual a massa vezes aceleração. Muito bem. É só para... Depois eu explico essa questão, mas vocês já estão vendo aqui, a força resultante, eu vou somar vetores, tá? Como a gente viu ali. Mas eu vou explicar. O Newton, pessoal, ele não escreveu a equação desse jeito, na verdade. O que o Newton considerou foi isso aqui que está no quadro verde aqui, ó, tá? Ele disse o seguinte: a aceleração de um corpo é proporcional à força que se aplica ao corpo. Então, assim, se eu aplicar uma força nessa garrafa, ela vai variar a velocidade. Ela vai ter uma aceleração. Se eu aplicar uma força com o dobro do valor para essa mesma garrafa, ela vai ter o dobro da aceleração. Se eu aplicar uma força 3 vezes maior, ela vai ser uma aceleração 3 vezes maior. É isso que significa dizer que a aceleração é proporcional à força aplicada. Quanto maior a força que eu aplico, maior a aceleração, e essa aceleração vai ser proporcional à força. Tá? É isso. Tá. Essa aceleração é diretamente proporcional à força aplicada, tá? E ela é inversamente proporcional à massa do objeto. Aqui, em português é um pouco complicado, mas eu vou explicar. Tu faz a mesma força num carro e num caminhão. É óbvio que se fizer a mesma força num carro e num caminhão, a mudança de velocidade produzida pela força não vai ser igual. Se tu chutar uma bola de futebol com uma força e uma bola de canhão com a mesma força,
tu não vai produzir nas duas a mesma mudança de velocidade, tu não vai produzir nas duas a mesma aceleração. No objeto que tem maior massa, a bala de canhão, por exemplo, tá? Se tu aplicar a mesma força que tu aplica na bala de futebol, como a massa dela é maior, a aceleração vai ser menor. Então, massa grande para uma mesma força, aceleração pequena. Massa pequena para uma mesma força, aceleração grande. Por isso que diz, ó, massa grande, aceleração pequena. Massa pequena, aceleração grande. Por isso que diz que a aceleração é inversamente proporcional à força. Na equação, a gente tem assim, ó, força é massa vezes aceleração, tá? Eu vou mostrar como a gente resolve isso com um exemplo aqui para vocês, como a gente utiliza isso com um exemplo. Isso aqui é um problema do ensino médio, mas a gente vai fazer bem tranquilos aqui. Deixa eu achar um exercício aqui para vocês verem qual é que é, tá? Depois eu deixo ele selecionado aí. Por exemplo, tá, ó, vamos imaginar esse exercício aqui, ó, tá? Esse exercício, eu vou copiar aqui, tá? E vou colocar para vocês nesse material aqui, ó. Depois eu deixo para vocês lá no grupo e também no cigarro, tá? Então vamos deixar aqui. Então, vejam o que a gente tem aqui, ó. Tá? Nesse exercício aqui, na verdade, ó, ele pede, tá? Então, eu vou dar uma ampliada aqui nessa imagem. Ele pede para vocês fazerem o cálculo, tá? Do vetor resultante. Como assim o cálculo do vetor resultante? Ah, achar o resultado desses dois vetores aqui. Mas isso aqui é muito fácil. Por exemplo, você tem um cidadão aqui, ó, que puxa o carro para a esquerda com 52 e outro que puxa com 38 kgf. Eu quero saber qual dá o valor do vetor resultante. Vocês já sabem como fazer. Se esses dois vetores têm a mesma direção e sentido, eu somo eles. Então, até vou colocar isso aqui, tá? Que, né, esses dois vetores aqui, tá? Deixa eu até colocar isso aqui, vão dar um vetor resultante para nós, tá? Cujo valor é 52 mais 38. Eu vou colocar isso aqui, ó, vetor resultante, tá? Vetor resultante tem, né, um valor que é igual a 52 mais 38. Ou seja, né, nesse caso, dá 90, não é isso? Então, ó, 90 kg força, tá? 90 kg força. Pessoal, depois eu vou falar sobre isso, tá? Essa é uma unidade de força, o quilograma-força. Existem outras e essa não é a unidade que a gente vai mais usar. Mas nesse caso, a gente está usando o quilograma-força aqui, ó, 52 mais 38. Veja, se eu quero o vetor resultante, o valor dele é só isso aqui, ó, 52 mais 38, 90. Tá respondido o problema. Mas imagina, por exemplo, tá, que esse carro aqui tem uma massa, por exemplo, tá, de 900 kg, tá? Vamos imaginar que isso aqui é um casinho, tá, que tem uma massa de 900 kg. Veja, esse vetor aqui, a força total aplicada nesse objeto vale 90 kg força. A massa desse carro é 900 kg. Eu retirei esse valor do manual do carro, por exemplo. A pergunta para vocês é a seguinte, tá? Dados esses valores aqui, a pergunta é: qual o valor da aceleração que esse carro, deixa eu botar um A minúsculo, que a aceleração é com A minúsculo. Qual o valor da aceleração que esse carro vai experimentar sob a ação dessas forças aqui? Vamos imaginar que essas duas forças atuando no objeto produzem uma aceleração. E aí eu quero saber o valor dessa aceleração. Então, como que eu faço? Ó, eu faço isso, ó. Eu uso a equação de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar a equação, tá? Para vocês verem. Força, tá? Resultante, ó, é igual a massa vezes aceleração. Veja, pessoal, aqui, ó, em geral a gente encontra isso assim, ó, tá? Nos livros a gente encontra F igual a MA. Isso dá um monte de problema, porque aí tu pega os alunos, eles não sabem, assim, que tem que somar os vetores antes, ó, de colocar na equação. Então, eu particularmente gosto de botar FR aqui para lembrar o aluno, ó, FR, antes tu tem que calcular o resultado dos vetores para meter na equação. Como a gente já fez isso, ó, a gente já calculou o resultado desses vetores, ó, 52 mais 38, eu vou substituir, ó, no lugar do FR, 90. Massa desse negócio, tá? 900. E aí eu calculo, ó, o valor da aceleração. Entenderam, ó? Na equação de Newton, eu boto o resultado dos vetores. O resultado dos vetores, nesse caso, é 90, a massa 900, calcula a aceleração. Aí a aceleração, né, vai ser igual, a aceleração vai ser igual, ó, cuidado na hora de passar, ó. 900 está multiplicando, é ele que passa dividindo. 90, desculpa, dividido por 900. Que dá 0,1, tá? Mais ou menos. Aí aqui a unidade, pessoal, quilograma-força por quilo, vai dar, né, não vai dar metro por segundo ao quadrado. Eu vou deixar sem unidade aqui, porque não está no sistema internacional.
O que eu queria era basicamente, ó, tá? Fazer a conta da aceleração nesse caso. Então veja, ó, aceleração é força resultante, a força resultante, ó, somei os dois, botei a massa e botei a aceleração. Vamos imaginar aquele exemplo lá de cima, ó, tá? Imagina isso aqui, tá? Veja que esse objeto, vamos imaginar, por exemplo, ó, que todos esses vetores aqui deram origem a esse vetor aqui. Vamos calcular o valor dele. A gente até já fez o valor dele, na verdade é 5, mas eu vou colocar aqui, ó, tá? A elevado ao quadrado, ó, é igual a B elevado ao quadrado, 4. Pode ser 3, tá? Aí não vai mudar nada. 4 ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, e aí a gente vai calcular o valor do A. Eu vou pular direto aqui, depois se você quiser calcular, você calcula. O A vai valer 5, tá? 5 newtons. Então, o que é 5 aqui? Veja, pessoal, todos esses vetores, todos esses dessa figura original aqui, ó, podem ser substituídos por um único vetor oblíquo aqui, ó, cujo valor é 5, tá? Nesse exemplo, vamos imaginar que o exercício me dissesse assim, ó, essa partícula está sujeita a esses vetores aqui, a essas forças aqui. A massa dessa partícula, vamos dar um chute aqui, vamos dizer que a massa dessa partícula é uma massa de, sei lá, deixa eu botar isso aqui para cá, ó. Vamos ver que a massa dessa partícula, por exemplo, é uma massa de 50 quilos, tá? Uma massa de 50 quilogramas, por exemplo. Então, dados aqueles vetores, eu quero saber o seguinte, tá? Qual é o valor da aceleração a qual aquele objeto está sujeito? Tá? Aceleração igual a... É isso. Quero saber o valor da aceleração, tá? Então, o que eu vou fazer? Perceba que lá, né, no início da aula, ó, eu saí calculando esses vetores aqui, ó, né? Lembrei como faz, essa coisa toda, e calculei que o resultado é 5. Aí agora, eu vou achar a aceleração. Como que eu acho? Ó, equação de Newton, que a gente usou aqui, ó. A equação de Newton que a gente usou aqui, ó. Vou copiar daqui, ó, e vou colar lá em cima para ficar menos digitação, ó. Tá? Então, ó, o que eu faço, ó? Coloco aqui a equação de Newton, né? Ó, força resultante ou a massa vezes a aceleração. Aqui eu vou colocar contra a cor para dar um destaque aí, ó. Tá? Então, força resultante ou a massa vezes a aceleração. No caso, tá, gente, ó, como eu calculei que a força resultante vale 5, ó, 5 é igual a massa do objeto 50, 5 é igual a massa do objeto 50 vezes o valor da aceleração. Aí, eu faço o seguinte, mesma coisa, ó, 50 está multiplicando, vem para baixo dividindo, ó, 5 dividido por 50 é igual a A. E 5 dividido por 50 é 0,1. Aqui tem que ter um cuidado, tá? Aqui eu vou colocar a unidade e já falo o cuidado. Metro por segundo elevado ao quadrado, tá? Isso é igual ao valor da tua aceleração. Então veja, ó, pessoal, qual é a primeira coisa? Na equação de Newton, eu volto a frisar, ó, você tem que resolver todos os vetores primeiro. O resultado dos vetores, das forças, é que vai aqui. Coloca a massa e acha a aceleração ali dentro. É isso que você tem que fazer. Qual é o cuidado que eu tinha que falar? Um colega ali me falou assim, ó, olha, professor, eventualmente a gente se atrapalha com essas coisas de transformação e tal. Como é que a gente faz aí? Quais são as unidades? Pessoal, deixa eu voltar no meu slide lá, que talvez aqui eu tenha colocado. Acho que não coloquei, mas vou explicar para vocês aqui, até por aqui. Ó, a massa, tá, de um objeto, ela vai em quilos na nossa equação. E as forças, a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Então, muito cuidado. Massa em quilos. Força, a unidade é Newton. O nome da unidade de força, claro, se deve ao cidadão, ao Isaac Newton, que foi o cara que estudou o troço. Então, você coloca massa em quilos, força em Newton. Se você botar, ó, força em newtons aqui, ó, tá? Até vou colocar a unidade, 5 newtons aqui, ó, e colocar a massa em quilogramas, certo? A sua aceleração, ela vai estar nessa unidade aqui, ó, que é a unidade do sistema internacional, a unidade metro por segundo elevado ao quadrado. Tome muito cuidado aqui, ó. Estando a força em newtons e a massa em quilos, a aceleração está no sistema internacional metro por segundo ao quadrado. No exemplo anterior aqui, ó, por exemplo, eu não coloquei, se vocês perceberem, unidade de aceleração, ó. Por quê? A massa estava em quilos? Ó, a massa estava em quilos, mas a força não estava em newton, ó. A força estava em quilograma-força. Essa unidade, a unidade de quilograma-força, ela é muito utilizada para medida de força em dinamômetro. Por exemplo, o cara que já fez inspeção militar foi lá solicitado a movimentar um dinamômetro para verificar a quantidade de carga que ele consegue puxar. Ele é calibrado, aquele dinamômetro, em quilograma-força, tá? Mas aí,
se eu colocar a força em quilograma-força e a massa em quilogramas, a aceleração não vai estar em metro por segundo ao quadrado. Para que a aceleração esteja nessa unidade, ó, eu tenho que botar a força em newton e a massa em quilogramas, tá? É isso. Essa é a segunda lei. Então, basicamente, na segunda lei, só a título de fechamento aqui, ó, você acha, dado o problema, a força total, pega a massa, tá? Pega a massa, divide, né, a força total pela massa e você tem a aceleração. Ou ao contrário, você tem a massa e a aceleração e aí você vai achar a força total. Isso também pode acontecer. Mas, em geral, o problema é, tendo a força e tendo a massa, calcula a aceleração, tá? Basicamente é isso aí que a gente tem. Eu não sei, só para fechamento, se isso é importante, mas eu vou citar. Perceba que a gente consegue prever com três letras, se souber as forças, claro, né? Como muda a velocidade de qualquer coisa que nos cerca. Pode parecer pouco, mas não é. Se eu tiver um carro e souber as forças que atuam sobre esse carro e a massa do carro, eu posso saber como ele muda a velocidade. Se eu tiver uma sonda chinesa, souber as forças que atuam sobre ela e a massa da sonda, eu posso prever como ela muda a velocidade. Se eu tiver uma partícula que forma o meu corpo, um átomo, souber as forças que atuam sobre ela e a massa do átomo, eu posso prever como ela muda a velocidade. Se eu tiver um planeta e eu souber as forças e a massa do planeta, eu posso prever como vai ser a mudança da velocidade desse objeto. Ou seja, uma equação simples que tem três letras serve para prever tudo, né, que se move, a mudança de velocidade, ou como se movimenta tudo aquilo que se movimenta com uma velocidade relativamente baixa no universo. Eu não acho pouca coisa, velho. Uma equação tão simples prevê tanta coisa, tá? E muito mais, na verdade, que eu não tenho nem condições de falar no curso de vocês, porque não é um curso de física para físicos, mas certamente daria para falar muito mais sobre isso. Enfim, ficou alguma dúvida nos dois exemplos ali, pessoal? Não. Uhum. Muito bem. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho, tá, que falar da terceira lei. Só que a terceira lei, a gente já falou da segunda hoje, fez exercício. Eu vou deixar a terceira lei para nós falarmos na semana que vem. Amanhã, pessoal, então eu vou deixar para vocês a tarefa no Siga A, para vocês me entregarem com a soma vetorial na próxima aula. E aí, na semana que vem, a gente retoma, então, falando da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Tudo bem com isso? Tudo, professor. Então tá. Vamos se agasalhar, vamos jantar. E era isso, né, gente? Tudo bem? Qualquer coisa, velho, que vocês precisem da lista, como eu falei, vocês estão livres ali para perguntar no grupo ou perguntar no privado, ali conforme a disponibilidade, ali eu vou respondendo, tá? E aí eu já peço de antemão desculpa, assim, eu sempre procuro responder, mas às vezes quando chega, tipo, 11 horas da noite eu sou velho, tá? Velho, tipo, 11 horas da noite tá dormindo, no outro dia de manhã, 5h30 tá de pé. Então, assim, me manda depois desse horário e eu não vou conseguir responder, cara. Às vezes, final de semana também me pega numa situação que eu não tô muito em condições de responder, por assim dizer, e aí passa, eu acabo deixando, entendeu? Mas eu respondo sim, tá? Acho que era isso, gente. Eu vou interromper a gravação aqui, tá?